Pessoal, então o trabalho que vai ser entregue na semana que vem, vocês vão entregar os seguintes itens. Ó, vou colocar minha tela aqui. Então, aqui estava anunciado que eu coloquei para vocês lá no fórum na semana passada. Então, para o projeto que está sendo desenvolvido na disciplina de Ateliê de Arquitetura, deve-se escolher uma abertura e projetar um protetor solar fixo para a mesma. Então, o que vocês vão me entregar? Primeiro, uma implantação da edificação com a indicação da abertura, fachada, para a qual o protetor será projetado. Então, essa implantação pode ser na escala 1 para 100, tá? Só para eu saber qual fachada que é. Não se esqueçam que na implantação a gente tem que colocar o norte, né? Daí para eu saber qual que é a fachada que vocês estão trabalhando. Aí vocês vão definir para mim o período que vai ser sombreado. Então, se vai ter 100% de sombreamento, se vai proteger de tal a tal hora do dia, aí vocês vão escrever para mim o período de sombreamento. E aí vocês vão fazer a carta solar com a máscara de sombra. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, no Solar, vocês conseguem copiar o desenho, é só copiar e colar em qualquer arquivo, tá? Então, lembrando lá, ó, aqui tem as trajetórias, então vocês vão pôr aqui menos 23,25. Ele vai gerar lá a carta solar para vocês de Maringá. E aí vocês vão rotacionar esse transferidor aqui para o lado que for a fachada de vocês. Então, aqui ele está voltado para norte, assim ele está voltado para leste, assim para oeste, para sul, desculpa, e assim para oeste. E aí vocês, claro, né, vão ter ali uma inclinaçãozinha, né, por conta do terreno de vocês, vocês vão definir aí essa inclinação. Outro ponto importante é que nós estamos usando a referência aqui externa, tá? Então, mudem aqui sempre para externa, beleza? E aí, deixa eu pôr aqui para o norte. E aí, a gente tem aqui os ângulos. Então, lembrando, o ângulo alfa é o nosso ângulo vertical frontal. Então, ele vai indicar aqui o vertical frontal. O beta são os ângulos horizontais. Lembrando que ele está contando sempre de fora para dentro. Então, quando eu ponho 50 aqui, ó, ele está contando 10, 20, 30, 40, 50. Então, da parede eu tenho 10, 20, 30, 40, tá? E aqui também ele está contando de fora para dentro. E os verticais laterais são os ângulos gama. E vão ter esse outro formato, tá? Também está contando de fora para dentro. Beleza? Então, gerando aqui a máscara de sombra, vocês vão desenhar ela, vocês vão aqui, ó, em editar, copiar. Do jeitinho que ela tá aqui, você só dá um Ctrl V em qualquer lugar que ele cola, ó. Então, se for no Word, Ctrl V, colou aqui para mim com o desenho da máscara de sombra. Aqui no AutoCAD, ó, dá para colar também, ou dá para colar aqui, ou dá para vocês inserirem como imagem, tá? Então, é só copiar e colar, beleza? Vocês têm alguma dúvida em relação ao programinha aqui, o Solar? Não, o João tá falando ali no chat que ele colocou as coordenadas no Revit e que o norte ficou bem paralelo com o terreno. Se for assim, beleza, tá? Não tem problema. Até mais fácil para vocês. Vocês conseguiram... até quem não baixou ainda o programinha Solar,
Vocês vão entrar lá no site do Laboratório de Eficiência Energética da UFSC, da UFSC, tá? LabEE. Então, essa é a carinha dele. Aí vocês vão aqui em Downloads, opa, Softwares. Aí tem aqui, ó, Análise Sol-Ar. É esse arquivo zipado aqui, que tem o instalador dele, tá? Aqui, não é aqui esse download aqui, é uns outros arquivos, beleza? Então tá aqui o programa. Pelo que o Fabrício está falando ali, talvez tenha uma inclinação, mas é bem pouquinho, tá? De 10 graus. Não vai mudar muita coisa no desenho do protetor solar, beleza? Então, assim, se der alguma divergência aí nos trabalhos de vocês, por vocês não terem. Vocês têm as coordenadas, é isso? Se vocês têm as coordenadas do lote, era para dar certinho, né? Mas não tem problema, tá, gente? Se der ali alguém estiver trabalhando com ele certinho com o norte, ou se der ali 10 graus, vai dar pouquinha diferença. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Podem fazer. Do João deu de um jeito, do Fabrício deu do outro, mas não é nada muito diferente. Fiquem tranquilos, podem fazer assim mesmo. Pessoal, então, deixa eu voltar aqui para o arquivo, né, que vocês vão entregar. Então, a implantação da edificação, o norte, e aí vocês vão me indicar nessa implantação qual que é a abertura que vocês estão trabalhando, ou se for uma fachada toda, qual que é que vocês estão trabalhando. Pode ser na escala 1 para 100, tá? Aí vocês vão indicar o período que vai ser sombreado, tá? Se vai ser todo o período, de tal a tal hora. A carta solar com a máscara de sombra, daí eu mostrei aqui para vocês no solar como é que faz. E, por fim, o projeto do protetor solar. Então, o projeto de vocês tem que aparecer em planta baixa, em corte e vista frontal, tá? Mesmo se ele for um protetor vertical, se for horizontal ou se for misto, tem que aparecer nos três desenhos, tá? E é bem naquele estilo que eu postei para vocês na aula passada. Até eu falei que ia postar o arquivo da WG e acabei esquecendo. A hora que eu terminar aqui, eu vou postar esses arquivos para vocês, tá? E aí vocês têm lá no projetinho que cotar todos os dimensionamentos, tá? Então, a distância entre um protetor e outro, o tamanho que ficou o protetor e os ângulos que vocês utilizaram, que é bem aquilo que eu fiz na semana passada. Deixa eu ver aqui isso aqui. Ai, onde que eu salvei aquele PDF? Tá? Então, tá? E vocês vão colocar. Só faltou aqui colocar algumas cotas a mais, né? Aqui na planta, eu não cotei. Mas é isso
aqui, tá? As cotas dos ângulos, dimensão dos protetores, quanto que ele passa lá da janela, tamanho da janela, né? Então, eu coloquei aqui, ó, 3 por 1,5, 3 por 1,5, e o tamanho do protetor. Então, faltou só cotar aqui na planta o tamanho dele, tá? Então, planta, corte e vista. Aí, esses podem ser na escala 1:50, tá? E aí, o tamanho da prancha, vocês vão ver aí de acordo com o projeto de vocês. Porque pode ser que tenha gente que faça uma janela pequena, pode ser que alguém faça uma fachada inteira. Então, não tem muito como eu definir aí o tamanho da prancha por conta disso, tá? Tá, a Beatriz está perguntando ali se pode enviar dúvidas por e-mail. Pode, mas às vezes eu demoro um pouquinho para responder, tá? Eu vejo o e-mail ali mais ou menos uma vez por dia, daí. Mas eu respondo. E aí, gente, tem mais alguma dúvida do trabalho? Prof, Oi, pode falar. eu queria te mostrar, na verdade, para ver se tá certo. Pode mostrar. Daí, Quer mostrar aqui? Quer mandar depois? pode ser. Daí eu já vejo. Tá, pode mostrar. Prof, eu não tô conseguindo instalar direito o software. Ah, ele não tem muito segredo, ele só você indo, dando ali avançar, que ele já instala ali, fica ali no seu Mas desktop. ele tá falando que eu tenho que pagar, Não, você entrou aqui mas eu nesse. não foi. Hã? Aham, Que a Valéria tá. entrei. Peraí, eu já vejo isso aqui. Deixa eu só tirar aqui para a Valéria mostrar, daí a gente já vê Uhum. lá. Então, mostrar a carta primeiro. Ele veio para a carta? Aham. Ah, tá. Então, é o seguinte, eu até conversei com a Lucimeire bastante sobre isso, porque para ver qual ficava melhor ali, porque estava bem complicado, que eu já tinha feito um jeito que não pegasse muito, né? E aí eu ia decidir fazer na oeste, acabei fazendo na norte, Uhum. que era melhor por conta do sol. Na oeste pegava das 2 às 6 e aí o restaurante não ia estar em funcionamento, né? Então aí eu peguei nesse horário das 11 às 2, que Uhum. seria o horário do almoço, que estaria aberto, e pegaria nas mesas em cima. Uhum. Então, defini os ângulos aqui, e esse é o horário que ficaria sombreado, né? Uhum. É isso mesmo? Isso, aham, tá certinho. Ah, tá. Daí, passei pro CAD, eu não arrumei tão certinho a escala, mas aí foi assim, aqui o ângulo alfa, né, para definir, aí ficou 2 Uhum. e depois os laterais aqui. Tá. O que eu, assim, te falaria em questão, não tá correto, mas em questão do projeto, voltar um pouquinho lá na sua carta solar. Eu colocaria ali para ele começar a sombrear um pouquinho mais cedo, até para talvez ficar igual do outro lado. Sabe por quê? Porque daí o sol ele vai estar batendo nessa janela período todo da manhã. Então, assim, ele vai aquecer bastante a edificação. Então, se você fizesse aqui do outro lado igual, ele começaria a sombrear ali umas 9 e pouco, 10 da manhã, e aí você teria já um sombreamento num período maior. Acho que seria interessante você deixar Ah, do outro lado do mesmo tamanho. é isso que eu ia perguntar, se eu podia deixar do mesmo tamanho depois já eu estava pensando na estética, né? Mas eu acho que funcionalmente também é interessante, porque daí ele não começa a sombrear só no período que o restaurante começa a trabalhar.
Ele Sim. começa a sombrear antes, né? E aí você já não tem tanto calor dentro do edifício. Mas daí talvez não nesse, né? Mas até pensando nos próximos, eu falaria no memorial que eu aumentaria, por exemplo, até por estética e funcionalidade, ou eu mudaria na carta solar mesmo? Se você já quiser mudar por funcionalidade, você muda na carta solar. Ah, Se tá. for só por uma questão estética, daí poderia só depois explicar por que você aumentou. Ah, sim. E como que eu, tipo, colocaria para ficar igualzinho? Ah, são o mesmo ângulo, no caso, né? 50. Isso. Ah, tá. Sorry, sim. Vai ficar igual. Ah, mas é isso então. É isso, né? Certinho. Aham, tá certinho. Então tá, obrigada. De nada. Prof, outra coisa também, eu ia te mandar um e-mail hoje de paisagismo, daí se você puder, no finalzinho da aula a gente poderia falar, depois no final. É rapidinho. Mas é de carta. A ver com carta solar ou não? Não. Então você fala por e-mail, pode ser? Tá bom, eu mando Ou se hoje. sobrar algum tempinho no final, daí eu converso com você, tá? É que hoje vai ser, acho que vai ser meio corridinho, mas senão a gente fala por e-mail, tá bom? Ah, tá certo, obrigada. De nada. Deixa eu ver aqui da questão da instalação. Ixi, o meu tá instalado faz bastante tempo. Mas eu acho que vamos ver aqui. Vamos baixar ele. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Ó, então eu cliquei aqui, ó, no análise solar. Tá, tô acompanhando. É só ele Daí baixar. ele baixa o negócio. Só que daí ele manda eu pagar ou ter Aqui, 40 dias. aqui é só fechar. Ah, tá, eu fechei. Aí você clica aqui 2 vezes para ele executar. Ver se dá para fazer de. Acho que você. Aí aqui ele vai instalar. O meu já está instalado, então. E tá, mas daí na hora que eu abro, ele não abre. Ai, pera, vai dar pau aqui no meu. Ah, o correto era que abrisse, não sei. Ele abriu uma página tipo de continuação de instalação. Então, eu não vou saber, porque acho que da maioria deu certo, né? Não vou saber dizer aí, porque ele é Não, bem. tá, então eu vou tentar de novo. Tenta entrar lá no. Ai, como é que é? Na parte lá dos programas e retirar ele totalmente. Quer ver aqui onde. Deixa eu lembrar aqui. Arquivos e programas, acho que é. Ai, não é isso aqui que eu quero fazer. Tem um lugar que a gente vai aqui que tem todos os programas lá no painel de controle, eu acho. É painel de controle, desinstalar um programa. E vê se ele não ficou instalado, tira tudo e começa de novo, tá? Porque às vezes ele ficou mal instalado ali, você vai tentar instalar de novo e não vai dar certo também. Tá? Entre esses processos é bom reiniciar o computador toda hora que você for reinstalar alguma coisa, tá? Então tentem aí, meninas. Mas se vocês não conseguirem, Obrigada, gente. tentem Eu sou pedir ajuda de algum coleguinha aí para fazer, tá? E aí, tem mais alguma? sofrendo nessa quarentena. Tá sofrendo? Gente, Nossa Senhora, mas que. Sei lá, não. Quem não mexia muito com tecnologia, né, com computador, tá tendo que se virar. Eu já tive que aprender a mexer em tanta coisa, gente. Nossa Senhora, essas coisas. Primeira vez que eu fiz uma live no YouTube, deu tudo errado, não tinha Mas, chat. professora, eu prefiro muito mais o YouTube do que aqui. Aqui eu não sei ver aula gravada.
Mas a gente vai ter que ir aprendendo, né? Porque esse ano eu acho Como que nós que estamos é as aulas gravadas daqui, prof? para gravar. Não, as que vocês gravam. Eu tô colocando no YouTube, no meu YouTube. Eu mandei aqui na aula passada o link. Vou mandar aqui de novo. Porque eu não consigo ver aula de ninguém gravada e eu não consigo acordar cedo para assistir a aula no horário. Então, os outros professores aí você vai ter que perguntar certinho. Acho que alguns estão compartilhando no Drive, né? Você vai ter que ir pedindo pro pessoal. Mas o meu tá Nossa, aqui. eu não sei nem o que é Drive, Jesus amado Senhor Cristina. É porque assim, você tem agora não sei se você sabe, você tem um e-mail do Sesumar, do domínio do, né? Então, nesse Não, eu não sei. e-mail, você tem ele, você só tem que ativar ele aí. Nesse e-mail, Meu Deus. você tem os arquivos dos professores compartilhados, tá? Mas o meu eu tô colocando aqui, então eu vou mandar aí o link de novo para vocês aí no chat. Daí aqui tá tudo de conforto térmico e aqui tá tudo de conforto acústico. Eu vou ir atrás de como iniciar esse e-mail do novo aí, que eu não sei. Porque daí você consegue entrar direto aqui nas aulas, eu não preciso aceitar, tá bom? Mas eles falaram. Aonde que tinha esse? Ai, tá, eu não sei, eu sou burra mesmo. É que faz uma Pode semana deixar. já que tem isso. Na primeira semana eu pedi para todos. Vocês receberam no e-mail institucional de vocês, o e-mail lá, aluno.unicesumar. Nesse e-mail vocês receberam os convites para participar das turmas do Classroom. E aí, a partir desse link, vocês conseguiam ter acesso, tá? Daí, na primeira semana lá, eu pedi para todo mundo entrar, para tentar. Tem gente que ainda não está usando, mas por lá que vocês têm acesso a tudo, tá? Eu sou uma delas. Então tá aí no chat, ó. O primeiro link é de conforto térmico e o segundo link é de conforto acústico. Beleza? Obrigada, prof. De nada. Gente, então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida do trabalho, eu vou passar o nosso conteúdo de hoje. Tá, a Bianca disse que mandou lá no meu e-mail, depois eu... Esse trabalho que você está falando, professora, é sobre o restaurante, né? Isso. Vocês vão projetar um protetor solar fixo para o restaurante. Ah, tá. Como você assistir a aula da semana passada, que está no YouTube, para você... É que eu abandonei ateliê comercial. Ah, tá. Daí, se você quiser, às vezes, pegar um projeto emprestado aí de alguém, né? Só para você fazer o projetinho, pode pegar daí. Sim, ou eu posso fazer um projetinho, tipo, aleatório, ou Se não? você quiser fazer, por exemplo, uma janela da sua casa, pode ser. Ah, ok. Tá? Tá. Tive que abandonar a comercial, não aguentei mais. Oh, meu Deus. Gente, então vamos lá. Hoje, o que a gente vai estudar? A gente viu durante essas 2 últimas semanas, né? Sobre máscara de sombra em relação aos protetores solares, né? Então, a gente viu lá que os protetores, quando eles estão ali na janela, eles vão tampar uma parte da abóbada celeste e isso vai fazer com que eles sombreiem a janela. Então, quando a gente viu lá protetor vertical, eu falei para vocês assim, se imaginem na janela e vocês, né, se ela não tivesse nada na frente dela, vocês veriam todo o céu à frente, né? Quando a gente tem os protetores na vertical, o que acontece? A nossa visão aqui lateral é obstruída. Então, se o sol estiver nessa lateral, ele vai estar sombreado pelo protetor. Então, esse protetor funciona quando o sol vem de lado com a fachada. E quando a gente olha de frente e olha para cima, né, a gente tem a visão do céu. Então, se o sol estiver ali, a gente
estará observando o sol e não terá sombra onde a gente está. Se for um protetor na horizontal, né, no outro sentido, a gente vai conseguir ver uma faixa do céu e de um tanto para cima a gente não consegue ver mais, né? E a gente também vai ter uma certa limitação aqui na lateral da nossa visão. Então, nós desenhamos essa máscara de sombra, e aí a gente põe ela lá na nossa carta solar, sobre ela, né? E a gente consegue observar os períodos que esse protetor solar vai estar obstruindo a abóboda, e daí ele vai sombrear a minha janela, né? A minha edificação. Mas pensem lá comigo, né? Se eu estou olhando da minha janela e eu tenho edifícios ao meu redor, esses edifícios também não tampam uma parte da minha visão da abóboda celeste. Então, se vocês forem aí e olharem pela janela da casa de vocês, no caso, por exemplo, eu estou aqui em Mandaguari, né? Tem poucos prédios, então, quando eu olho pela janela aqui da minha casa do 6º andar, eu não tenho muita obstrução da abóboda celeste, porque Mandaguari tem poucos prédios, né? Mas quando a gente mora no térreo, ou quem mora numa cidade maior, né? E olha pela janela do apartamento, a gente não consegue ver o céu todo, porque tem outros prédios tampando, outras casas tampando parte do céu. Então, a gente hoje vai ver como que a gente analisa a parte do céu que está sendo obstruída por essas edificações. Porque pode ser, por exemplo, que a minha janela ela esteja voltada para leste, e aí quando eu vou fazer a minha análise, eu tenho uma edificação ali, e essa edificação ela já sombreia a minha janela até umas 9 horas da manhã. E aí, a partir das 9, eu vou fazer o sombreamento com o meu protetor solar. Então, eu teria, naquela minha janela, 100% de sombra o dia inteiro. Então, é interessante a gente fazer essa análise também do entorno. O que isso difere do que a gente aprendeu lá no começo, quando a gente estava falando da sombra que a edificação fazia no seu entorno? Aquelas sombras que a gente desenhava, elas eram para um determinado dia e horário. Então, a gente pegava lá, dia 21 de março, às 9 da manhã. Pegava o azimuth, a altura solar, desenhava a sombra que o edifício fazia ao seu redor, certo? Aqui, quando a gente desenhar a máscara de sombra, que o edifício vai fazer a sombra para aquela janela, a gente consegue descobrir todos os períodos que aquele edifício vai fazer sombra. Então, a gente consegue descobrir durante o ano todo em que dias e horários aquele edifício vai fazer sombra, tá? Então, a gente vai aprender a fazer esse desenho da máscara de sombra dos edifícios vizinhos. Então, vejam aqui, ó. A máscara de sombra, ela é uma representação gráfica dos obstáculos que impedem a visão da abóboda celeste por parte de um observador localizado em um local qualquer. Então, vejam aqui, nós temos o nosso observador, que é esse carinha aqui. Se não tivesse nada ao redor dele, ele veria, né? Ele estivesse num campo, ele veria toda a abóboda celeste ao redor dele, né? A gente pensa sempre na abóboda celeste lá como se ela fosse um domus ao nosso redor. E aí, a gente tem aqui, no caso, uma casinha e uma árvore. Essa casa, ela impede que dessa posição aqui, esse carinha veja essa parte do céu. E essa copa da árvore impede que ele veja esse pedacinho do céu. Então, o que a gente vai desenhar na máscara de sombra é a obstrução que essa edificação está fazendo no céu. Porque quando a gente sobrepõe isso à nossa carta solar, então eu vou saber os períodos que eu vou ter sombra. Por quê? Se o sol estivesse aqui, ó, bem aqui atrás da casa, esse carinha aqui, quando ele estivesse nessa posição, ele estaria na sombra. Porque se o sol está aqui, a casinha está aqui, aqui tem sombra. Se o sol estivesse aqui e o carinha aqui, a árvore fazia sombra nele. Agora, se o sol está aqui, ele vai bater aqui. Se ele estiver aqui embaixinho, ele vai bater aqui na pessoa, tá? Então, a gente vai desenhar as obstruções que as edificações fazem na abóboda celeste. Acabei de me lembrar de uma coisa. Que dia
importante é hoje, gente, para quem estuda geometria solar? É mudança do signo. É mudança do Começo do inverno. Do isso, começo do signo. nosso inverno. Ah, Então, hoje é o dia do nosso solstício de inverno, tá? Então, hoje é um dia importante porque a gente tem algumas mudanças. Essa noite que passou foi a noite mais longa do nosso ano, tá? Então, foi o dia que a gente teve mais horas de noite do que horas de sol. Então, a partir de hoje, vai começar a aumentar as horas de sol que a gente tem, até a gente chegar lá no solstício de verão, que vai ser o dia mais longo do ano. Então, hoje é o dia lá da trajetória limite, né, da nossa carta solar. E hoje, ao meio-dia, o Sol estará a pino lá no Trópico de Câncer, lá no hemisfério norte. E hoje é o dia que o Sol está mais distante da nossa região, que é o Trópico de Capricórnio, tá? Apesar de não estar muito frio, né? É o dia que inicia o nosso inverno, é o dia que o Sol está mais distante de nós, tá bom? Então, só uma curiosidade aí. Então, vamos lá. Então, vamos pensar aí na nossa máscara de sombra. Quando a gente desenha a máscara de sombra dos protetores solares, nós temos o ângulo horizontal, que a gente usa no nosso protetor vertical, e nós temos os ângulos verticais, que a gente usa nos protetores horizontais. Então, o ângulo horizontal, se a gente analisasse aqui, ó, um raio de sol que está chegando em uma parede, tá? Então, a minha fachada está aqui, o piso está aqui e o sol está chegando lá. Então, o ângulo horizontal seria uma projeção do raio de sol no chão, tá? Então, quando a gente desenha lá o nosso protetor vertical, a gente começa pela planta baixa, né? Então, a gente vai marcar o ângulo horizontal na planta baixa. Então, esse ângulo horizontal, na nossa máscara de sombra, né, ele é representado dessa forma. Então, nós estamos trabalhando com a referência externa. Então, o nosso zero começa aqui, aí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E para o outro lado a mesma coisa. Então, é como um transferidor mesmo, né, aquele que a gente tem, que a gente desenha. Só que ele começa aqui no zero e vai aqui até o 90, tá? Então, esse daqui é o nosso ângulo horizontal. Ele é representado como os azimuths na carta solar. Agora, os ângulos verticais, nós temos o frontal e o lateral. O frontal é o ângulo que vai de frente com a nossa fachada. Então, é como se a gente tivesse um plano imaginário aqui na frente da nossa fachada, onde esse raio de sol está sendo projetado. Então, vertical frontal está indo de frente com a minha fachada. Então, vejam aqui, ó. Quando a gente tem uma parede, né, a gente vê metade da abóbada celeste. Então, lembrem lá quando eu falei para vocês imaginarem que a gente está na janela e aí a gente tem um protetor horizontal nela, né? Então, a gente vê uma parte do céu lá embaixo e de uma altura para cima a gente não consegue ver mais. Então, o que acontece aqui? Ó? A gente tem esses ângulos, ó, que são desenhados como se fosse na abóbada celeste. Então, o 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, até o 90, que é na nossa fachada. Então, se eu coloco lá no meu projeto do meu protetor horizontal um ângulo de 40 graus, quer dizer que até aqui no 40 eu vou enxergar o céu e do 40 para frente eu não vejo mais. Então, aqui, ó, a gente está enxergando essa lateral aqui, tá? Então, a gente teria aqui, ó, a metade da abóbada celeste e está dividido lá, ó, de 10 em 10 graus esse círculo. E aí, projetando isso lá na carta solar, a gente tem os arcos que representam os ângulos verticais frontais. Aqui, no caso, eles estão de 10 em 10 graus, mas no solar eles aparecem de 5 em 5. Aqui, a gente tem o ângulo... Nossa, agora que eu vi que ficou um slide diferente aqui. Depois eu arrumo para postar para vocês. Agora aqui a gente tem o ângulo vertical lateral, que é aquele que a gente usa na fachada, na vista, né?
Então, aqui é como se a gente dividisse a abóbada celeste dessa forma, ó. Tá? Então, os ângulos aqui na nossa fachada. Então, quando a gente projeta isso no nosso, num plano horizontal, nós temos os ângulos contrários aqui, né? Os arcos contrários ao ângulo vertical frontal. Então, essa aqui seria a representação desses ângulos, tá? Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, e depois aqui os verticais laterais. Então, a gente, os dois, né, juntos, a gente teria isso daqui. Então, esses são os verticais, esses são os horizontais, e aqui são os verticais. Beleza? Então, eu passei para vocês uma vez um círculo que tinha um transferidor de ângulos, né? Eu desenhei ele no AutoCAD, com base nessas premissas que a gente tem aqui, tá? Eu usei isso daqui, ó, essa projeção aqui para fazer esses arcos. E eu vou passar ele para vocês também em CAD, tá? Para vocês utilizarem. Então, vamos lá. Hoje a gente vai fazer essa análise aqui, que é quando eu tenho uma pessoa, a gente vai imaginar uma pessoa, né, dentro da janela, e essa pessoa ela tem um ângulo de visão, certo? Então, quando a gente está dentro da janela, dentro da edificação, a gente só consegue observar metade da abóbada celeste, tá? Então, a outra metade, ela já está obstruída pela própria edificação, beleza? Então, por isso que a gente sempre analisa lá a metadinha da carta solar, tá? Então, é a metade que a gente enxerga a partir da janela. E aí, pode ser que em frente à minha janela, eu tenha alguns edifícios, e esses edifícios, eles vão obstruir a minha visão da abóbada celeste. E eu vou desenhar isso na máscara de sombra. Então, primeira coisa, eu vou fazer depois aqui ao vivo com vocês, tá? Vou só explicar aqui do slide, aí a gente já vai fazer um exemplo juntos. Então, aqui, ó, quando meu observador olha para esse prédio, ele enxerga esses 3 vértices dele, né? Esse ponto A, o ponto B e o ponto C. Esse pontinho aqui atrás, ele não consegue enxergar, mas ele tem essa área aqui da abóbada celeste obstruída. Quando ele olha para esse outro edifício, essa fachada dele aqui obstrui a visão, tá? Ele não consegue enxergar esses pontos aqui de trás. E aí, ele tem a visão dele obstruída a partir, né, desse prédio. Então, esses ângulos aqui que a gente vê na planta são os ângulos horizontais. E a gente vai marcar eles lá na nossa máscara de sombra como ângulos horizontais, ó. Então, aqui, né, tem o ângulo A, que deu 60, o ângulo B deu 30, o C, que deu 15, o L deu 10 e o M deu 40, tá? Para o lado de cá. Então, a gente marca eles lá na nossa máscara de sombra. Depois a gente vai para uma vista ou corte do nosso edifício e dos edifícios vizinhos, e a gente vai ter isso, ó. Então, o edifício está aqui, a gente tem a linha de visão do observador, e aí os mesmos pontos que aparecem aqui na planta baixa precisam aparecer aqui no nosso corte. Então, quando a gente vê esse prédio de frente, né, em corte, esse lá de trás ele é bem mais alto, esse daqui, ó, e esse daqui em L, ele é um prédio mais baixinho, tá vendo? E aí, o que a gente faz? Ó? Quando a gente olhar ele de frente, os pontos A e B eles estarão na mesma direção. Então, os dois estão nesse vértice aqui. O ponto C, que está mais para cá, ele é esse vértice. E o L e o M também estão alinhados, são esse vértice aqui. E aí, a gente mede o ângulo vertical frontal, tá? Então, aqui da linha de visão do nosso observador, a gente mede os ângulos verticais frontais. Então, o ângulo Azinho aqui, ele está relacionado tanto com o A quanto com o B, tá? Então, marcou aqui, ó, o Azinho é 60 graus, e aí a gente tem um ponto aqui, ó, onde coincide o ângulo horizontal do A com o vertical frontal. E aí eu marco o pontinho do A. Vou fazer a mesma coisa com o B e com o C. Então, esse prédio é formado por A, B e C. Então, eu venho aqui e fecho a obstrução que esse prédio está fazendo.
E depois eu venho aqui e faço a mesma coisa com o outro edifício. Então, essas áreas aqui, ó, da máscara de sombra, essa é a área que o prédio ABC está obstruindo e essa é a parte que o outro prédio ali, LM, está obstruindo. Quando eu coloco esse desenho em cima da minha carta solar, eu consigo identificar em quais períodos do ano e em quais horários esses edifícios vão fazer sombra na minha janela, tá? Onde está aqui o meu observador, beleza? Então, a gente vai fazer um exemplo como esse daqui. E aí, depois, a gente vai também fazer um outro exemplo na semana que vem, que daí na semana que vem a gente só vai fazer uns exercícios, que daí hoje a gente já finaliza o nosso conteúdo, quando o meu observador ele não está dentro da edificação, ele está do lado de fora, tá? Mas aí esse aqui a gente vai fazer semana que vem. Então vamos lá, vamos pensar então como que a gente desenha essa máscara de sombra a partir da janela. Então a gente vai usar esse exemplo aqui, ó, onde eu tenho um edifício, onde está o meu observador, onde é a janela que eu estou estudando. Em frente a ela, eu tenho aqui esses dois prédios, tá? Esse mais compridinho e esse outro prédio aqui mais quadradinho. Aí, o que a gente vai fazer? Aqui eu desenhei essa linha só para a gente ter uma base, tá? Uma linha perpendicular aqui com o edifício, que seria a linha de visão ali do nosso observador. Primeira coisa que a gente vai fazer é unir aqui, né, para ver a linha de visão do meu observador. Ó. Então, ele vai, né, conseguir ver essa partezinha aqui do prédio, ele consegue ver aqui e ele consegue ver aqui. Aqui atrás, ele não consegue enxergar, tá? Aí aqui, desse outro predinho, ele tem essa visão desse cantinho, ele vê esse vértice aqui e ele vê esse vértice aqui. E esse aqui de trás, ele também não consegue enxergar. Agora que a gente puxou as linhas aqui na planta baixa, nós vamos nomear esses vértices. Então, vamos lá. Eu vou chamar esse prédio aqui de ABC. Já vou renomear ali. E esse daqui eu vou chamar de D, E, F. Então, vamos lá. Poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Que tanto faz. É só para a gente ter uma referência de qual ponto é qual. Então, ABC. D, E e F. Tá? Então, quando o meu observador ele olha através da janela, então a janela dele, vamos considerar que ela não tem um protetor, tá? Ela está a janela, né, aberta, ele, né, veria uma parte da abóbada celeste aqui para o lado, esse prédio tamparia uma parte da visão dele, depois ele veria que a abóbada celeste no meio dos prédios, depois esse prédio obstruiria mais uma parte da visão dele, depois ele enxergaria uma outra parte aqui, tá? Então, como a gente desenhou esses ângulos aqui na planta baixa, a gente considera que eles são ângulos horizontais, tá? Então, como são representados os ângulos horizontais? Olha lá que a gente viu, né? Eles são representados dessa forma, tá? Então, vocês podem medir os ângulos se quiserem, mas como a gente já está trabalhando aqui no AutoCAD, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente copiar eles lá para a nossa máscara de sombra. Então, esse desenho aqui é da máscara de sombra. No caso aqui, a nossa fachada é leste, tá vendo? Que o norte está para cima, então é a fachada leste aqui. E aí eu vou copiar, então, essas linhas para cá, ó. Beleza? Então, aqui, né, a gente tem a linha, eu vou só estender aqui, tá?
Então, essa primeira linha é bom sempre a gente ir identificando. Ó. É a linha do vértice A. Então, vou copiar aqui, ó. Beleza? Essa segunda linha aqui é a linha do meu vértice B. Então, vou copiar aqui. E essa terceira linha é a linha do meu vértice C. Então, esse primeiro prédio aqui, o prédio ABC, ele vai tampar, né? Vai ter essa parte da abóboda celeste aqui, que ele não está deixando o meu observador ver. E o restante, vamos puxar aqui também. A gente vai ter lá, ó, daí o ponto D. O ponto E. E, por último, o ponto F. Então, eu transferi lá da minha planta baixa aqui para a minha máscara de sombra os ângulos horizontais, tá? Agora, eu preciso achar os ângulos verticais frontais, que a gente vai ver aqui na vista, tá? Então, aqui na vista, eu vou até copiar essa planta ali em cima para vocês verem. Oh, não tá pegando aqui para alinhar. Aí. Então, vejam lá, ó. O meu edifício é esse daqui, que o meu observador está lá dentro. Os dois prédios estão alinhados, ó. O mais baixinho é esse daqui e o mais alto é o lá do fundo, né? Esse daqui. Então, o que a gente... Oh, faltou umas letrinhas ali no... Ah, eu fiz cagadinha aqui. Oh, gente. Aqui é o ponto. O E e o F eu não copiei, eu movi. Aqui é o E. Aqui é o F. Então, quando a gente for analisar aqui na vista, a gente sempre vai pegar o ponto mais alto lá do prédio, porque é a partir dali que vai obstruir a minha visão. Então, a gente vai puxar aqui a linha, tá? Para vocês verem. Então, ó, o ponto A, ele corresponde a esse vértice aqui, ó, do prédio. Tanto o A quanto o B. Então, vamos escrever aqui, ó, no cantinho. E esse vértice aqui é o AB. Aí depois aqui, o C também saiu daqui. Nós temos o ponto C.
E ele corresponde a esse vértice aqui na nossa vista, tá? Então, todos... Oh, meu Deus, de novo, não copiei. Então, todos os vértices que aparecem em planta, eles também têm que aparecer na vista, tá? Então, se aqui na planta tem ABC, aqui na vista tem que ter ABC. Então, o prédio mais alto é o prédio ABC, então já marcamos os 3 vértices dele aqui. Agora, o prédio mais baixinho, que é esse daqui, ele tem os pontos E, F e o ponto D. O E e o F está alinhado aqui com o AB. Então, vou puxar aqui, ó. Vai ficando uma lerdeza esse AutoCAD. Então, aqui tem o ponto EF. E aqui a gente tem o ponto D, ó. Então, agora nós vamos analisar a visão do nosso observador até o alto desses prédios, onde a gente nomeou ali os vértices. Então, vou pegar ó, aqui do meu observador. Peraí que eu acho que a linha não está... Vou pegar aqui do meu observador e vou puxar a linha dele até todos esses pontos que a gente marcou. Eu vou puxar aqui ó, até o AB. Por causa dessa linha que não estava certinha, era para coincidir aqui o C com o EF. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Então, agora nós temos que medir os verticais frontais. A gente pega aqui como se essa linha fosse o nosso zero. Deixa eu pôr ela branquinha que não está dando para ver. Que é o nosso zero. E a gente vai medir o ângulo até a linha que a gente traçou. Então, vamos lá. Vamos medir com as cotas. Ai, fiz errado. Para 500. Aqui. Deixa eu só dar uma arrumadinha, senão vocês não vão conseguir enxergar. Então, vamos lá. Primeiro, os 2 pontos AB. Então, o 0 está aqui, a linha do AB está aqui, ó. Então, a gente tem lá, ó, 50 graus. Beleza? Vou deixar aqui maiorzão. 50 é o nosso ângulo vertical frontal. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na nossa máscara de sombra e vai achar o arco que representa os 50. Então, aqui está de 10 em 10, tá? Então, 10, 20, 30, 40, 50. Então, esse arco aqui representa os 50. Vou colocar ele amarelinho, tá? E esse arco dos 50, ele representa tanto o ponto A quanto o ponto B, certo? Então, aqui, onde coincidiu a linha do ângulo horizontal do A com o ângulo vertical do A, nós temos um pontinho que a gente vai chamar de A ali, que é o ponto onde coincidiu os dois.
Vou chamar aqui de A. O B também é representado pelo mesmo ângulo. Então, aqui onde coincidiu o B com o ângulo dos 50, a gente vai ter o outro pontinho. Que eu vou chamar de B. Ó. Agora, o C, ele não é do mesmo ângulo. Ó. Então, a gente vai marcar o ângulo do C aqui. Aqui tá dando 29, tá dando quebradinho por causa do que eu falei, tá? Então, vamos considerar que o C e o E e o F ali é a mesma reta, tá? Para dar certinho aqui o 30. Então, aqui deu 30. Então, vou marcar aqui a linha do 30, que é esse arco aqui. Vou pôr ele amarelinho também. Então, o ponto, a linha do C coincidiu aqui, né, tem que coincidir ali com o 30. Então, vou copiar aqui. Desculpa, gente. Quietinho. Gente, então, aqui os pontos A, B e C, essa região aqui, representa a obstrução da abóbada celeste feita por esse prédio. Eu já vou preencher aqui para vocês verem, tá? Como que vai ficar. Vamos fazer aqui o D, o E e o F. Vamos marcar lá. Então, o D, a gente não tem ainda. Ó, o D aqui é 20. Então, o arco do 20 é esse daqui. Então, aqui é o ponto D. E o E e o F estão no mesmo do C aqui, que é o 30, tá? Então, vou copiar aqui. O ponto do E aqui. Não copiou. E o F, tá? Então, desenhei tudo aqui na minha máscara de sombra. Agora, né? O que eu vou fazer? Então, eu peguei todos os ângulos horizontais daqui, peguei os ângulos verticais que correspondiam a cada um dos vértices, marquei aonde eles coincidiam, né? E agora a gente vai... vou tirar isso daqui, só a parte que eu desenhei.
Copiei aqui, ó. Eu vou juntar aqui essa linha do B com o C. Só para eu conseguir desenhar esse polígono aqui, tá? Esses círculos aqui também. Gente, então, essa área aqui, ó, composta pelas linhas, né, do A, B e C, é a área que o edifício mais alto ali, maior, vai obstruir, tá? E agora vamos desenhar aqui do outro lado a parte da abóbada celeste que vai ser obstruída pelo prédio D e F. Ó, aqui eu tenho que unir o D com o E. Então, essas duas áreas aqui da abóbada celeste estarão obstruídas pelos dois prédios, beleza? Vamos pôr uma achura aqui. Então, essas áreas aqui estarão obstruídas. Beleza? Então, ó, a gente sempre vai pegar a linha do A, daí junta com o B, junta com o C e termina aqui no C. Difícil, começa no D, junta com o E, junta com o F e termina aqui na linha do F, tá? E aí aqui a gente vai, então, sobrepor essa nossa máscara de sombra na nossa carta solar. Então, estão vendo ali, ó? Então, a gente tinha uma janela para leste, né? E esses prédios, então, obstruiriam essa parte da abóbada celeste. Então, quando a gente põe em cima aqui da carta solar, a gente vê todos os períodos do ano que teria sombreamento e em quais horários. Então, por exemplo, para esse observador que está nessa janela, no dia 22 de dezembro, a hora que o sol nasce, tem sombra na janela. Aí, da hora que o sol nasce até umas 7h30, 7h40, tem sombra. A partir disso, vai começar a bater sol. No dia 21 de janeiro, da hora que o sol nasce até quase 8 horas, tem sombra.
No dia 23 de fevereiro, só da hora que o sol nasce até às 6 da manhã, depois, às 6h30 da manhã, depois tem sol na janela. No dia 21 de março, que é essa trajetória aqui, até às 7h30 da manhã tem sol. Das 7h30 até às 9h30 tem sombra, porque o edifício está obstruindo essa parte do céu. No dia 16 de abril, da hora que o sol nasce até umas 9h30 da manhã, tem sombra, tá? Porque ele está obstruindo. No dia 21 de maio, da hora que o sol nasce até as 9 da manhã. No dia 22 de junho, da hora que o sol nasce até as 8h30 da manhã. Então, esse estudo é interessante que a gente faça, porque aqui nesse exemplo, né, a gente percebe que em vários períodos a gente já teria sombra na janela. E aí a gente vai projetar o nosso protetor, né, para que ele cubra nos outros momentos que a gente sabe que não vai ter, né, sombra. Então é uma análise interessante de ser feita. É claro que, né, a edificação do vizinho pode ser que um dia seja demolida, que ela não esteja mais ali, né? Mas é interessante a gente fazer uma análise assim da nossa vizinhança, né, dos prédios que estão mais próximos à nossa janela, ao nosso terreno, para que a gente já saiba os períodos que eles já sombrearão. Ou até mesmo se eu tenho um muro, né, esse muro ele já vai fazer sombra numa parte do dia, então eu posso fazer essa análise do muro também, tá? Então, que períodos, né, ele vai fazer uma sombra. A gente pode até acho que daria até para a gente fazer algum exemplo agora do muro. Então, eu poderia, né, analisar ali até que horas esse muro faria sombra. Então, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui uma janelinha da aula passada. Não, uma maior. Então, se eu tenho lá a minha janelinha, a escala está meio diferente. A minha janela. Vamos supor que eu tenho um recuo normal lá, que é o recuo de 1,5. E aí aqui eu tenho um muro de 2,5 metros. Então, se eu for analisar, ó, minha abóbada celeste, aqui a gente tem 90, né? E aqui a gente tem o 0. Então, percebem que esse muro, ele já vai proteger aqui uma parte da nossa janela. Aqui acabou ficando com o mesmo tamanho, né? Mas vou pegar ali da parte de cima dela, né? Então, percebem que ele já vai estar protegendo uma parte da abóbada celeste. E aí, quando o sol está nascendo lá, que ele está mais baixinho, o muro está fazendo sombra aqui na minha janela. E aí, a partir dessa altura aqui, ele começa daí a fazer, deixar o sol bater. Então, a gente pode analisar também, né? A partir de que momento, né? Qual que é esse ângulo aqui, ó, que esse muro está fazendo a minha obstrução? Peraí, tá meio devagar. Eu posso analisar aqui, né? Ó, 32 graus. Então, se a gente jogar isso ali na nossa... Vamos jogar aqui no Solar, que fica mais fácil. Vertical frontal. Então, se for uma fachada leste, por exemplo, né?
E aí a gente põe aqui o nosso ângulo alfa 32, vamos por externo. Então, vejam só, esse muro, ele já não deixa bater sol até aqui, né, às 8 da manhã no verão e umas 9 horas no inverno. E aí eu posso projetar meu protetor a partir disso, né? Então, a partir desse ângulo aqui, eu começo a projetar meu protetor para que ele faça a proteção no restante do dia. Olha só que legal. Então, essas análises são interessantes para isso, para a gente ver que parte da abóboda já está obstruída, né? Então, às vezes, igual no caso do muro, sou eu mesmo que estou projetando, então ele vai continuar ali, né? Então, eu vou analisar ali que período que ele está fazendo sombra na abóboda celeste, tá? E aí a gente vai fazer essa análise daí de que momento que precisa fazer a proteção, tá? A partir de que momento que precisa fazer a proteção. Beleza? Professora, Oi. você puxou a linha do muro ali de baixo? Não era do altura do observador? Eu não entendi muito bem essa parte. Tá, aqui, na verdade, como se eu pegar da altura do observador, que é o que eu fiz, na verdade, naquele outro exemplo ali, a gente está vendo, a gente está pegando dos olhos do observador, tá? Isso é algo que é importante a gente analisar, que às vezes, quando a gente quiser analisar a janela como um todo, tá? Se a gente pegar da altura do observador, ele vai dar uma média ali, né? Então, vamos colocar lá que eu tenho uma pessoinha aqui dentro, e aí eu, né, da visão dela, dos olhos dela. Mas aqui, o que eu quis analisar, né? O muro, ele pegando desde aqui da parte superior da janela, tá? Então, qual parte da abóbada celeste que ele consegue tampar aqui em relação à parte superior da janela? Porque se a gente pegasse aqui, por exemplo, deixa eu pegar lá a altura do observador. Vamos supor que tem uma pessoinha aqui dentro, essa pessoa tem 1,70 m. Os olhos da pessoa estariam ali, tá? Daí a gente teria esse ângulo de visão dela. Vai dar um pouquinho diferente ali o ângulo. Tô dando 23, tá vendo? Só que o ângulo de visão dessa pessoa deixaria bater sol na parte superior da janela, tá? Então, aqui, por isso que eu fiz dessa forma. Daí a gente pode pegar desde a parte aqui de cima, tá? Da janela. Então, no caso, né, ele pegaria daqui. E se eu quiser analisar, na verdade, na janela em si, para falar, né, você poderia pegar aqui da parte de baixo da janela, tá? Em vez de pegar lá do chão. Agora eu fiquei um pouco confusa. Mas eu acho que seria, se a gente for analisar aqui, né, a abóbada celeste em si, né, o ângulo de baixo, né, daí é essa parte aqui que não vai bater sol em relação a esse ponto aqui de cima, né, da janela, porque como ele acabou ficando da mesma altura, né, que acabou confundindo. Vamos supor aqui que tivesse os 3 metros, um pouquinho mais alto, 3 metros de altura. Então, aqui no caso, daí, vamos agora, eu acho que eu acabei confundindo vocês aí. Vamos dar uma recapitulada aqui, que eu acho que na hora que eu fui fazer também eu fiz meio de improviso aqui, acabou ficando confuso. Então, vamos lá. Então, eu estou analisando aqui, no caso, a parte superior da minha janela, tá? Então, na verdade, né, se a gente fosse analisar da parte superior da janela, a gente teria
a abóbada celeste aqui, ó. Tá? Não essa grandona aqui. Beleza? Então, eu estou analisando desse pontinho. Lá em cima, a gente analisou da altura do observador. Mas aqui eu quero pegar desde aqui, né? Desse pontinho, que seria o sombreamento, né? A partir daqui. Então, daí, a gente teria... né, da parte superior da janela, né? A gente teria a sombra a partir desse ângulo aqui, tá? É que eu fui fazer aqui de improviso e acabei confundindo. De 18 graus, tá? Então, se a gente analisar do ponto de vista do observador, a gente está analisando daí do olhar dele, a partir do olhar dele, quando ele vê a abóbada celeste. Então, se eu quiser analisar, né, toda a janela, eu vou ter que pegar da partezinha aqui de cima dela e fazer essa análise aqui. Então, da partezinha de cima, né, para a gente ter o sombreamento da janela toda, ele estaria me dando um sombreamento, na verdade, de 18 graus aqui, tá? Que seria um pouquinho menos. Então, ele sombrearia, né, nesse comecinho da manhã, e a hora que o sol estivesse um pouquinho mais alto, ele já sairia aqui atrás do muro e teria sol no comecinho da parte superior da janela, tá? Ficou muito confuso? Agora eu fui querer fazer um negócio sem me planejar e acabei confundindo mais, né? Eu acho que é fazendo, né? Que daí Isso que eu a falo gente para acaba vocês. tendo Eu as vou dúvidas. passar esse arquivo aqui para vocês refazerem, tá? E aí eu vou passar, na verdade, tem mais, acho que uns 2 que eu tenho com o passo a passo, e eu vou passar para vocês também, tá? Vou colocar tudo lá no estúdio, agora à tarde, esse arquivo aqui e dos outros 2 exercícios que eu já tenho pronto e tenho um passo a passo. Aí, façam eles. Na semana que vem, a gente vai tirar as dúvidas desses exercícios, vou fazer alguns com vocês, tá? E aí reassistam a aula e aí a gente tira as dúvidas também na próxima semana. Se vocês tiverem alguma pergunta agora, podem fazer também. Deixa eu ver aqui. Bom, gente, então aguardem lá que eu vou pôr no estúdio logo depois do almoço esse trabalhinho aqui, tá? O que tem que entregar. E esses arquivos da aula de hoje, tá? Vou pôr o arquivo da semana passada em AutoCAD também, que alguém tinha me pedido e eu acabei esquecendo, resolução da aula passada, no arquivo do AutoCAD. E é isso, né? Na semana que vem, na verdade, na nossa prova, não vai cair para fazer a máscara de sombra dessa, porque não tem como, né? Mas é interessante que vocês aprendam, que vocês saibam fazer a máscara, para que vocês consigam fazer esses estudos, né? Do entorno, do sombreamento, que esses elementos vão fazer, tá bom? Eu tenho uma dúvida Pode falar. sobre o trabalho. Uhum. O meu é fachada leste, então o meu oeste, quer dizer. Então os meus brises, eles são horizontais. Eu preciso colocar em planta o projeto Sim. deles. Uhum. Aí você vai só desenhar um retângulo assim do tamanho que ele ficou. Entendi. Tá. Tá? Beleza. Ô, prof, eu tenho uma dúvida também. Uhum. A questão da edificação tem que ser do ateliê ou pode ser qualquer outra? Tá. Se a pessoa não estiver fazendo a matéria de ateliê, igual eu falei para a Aimee, se vocês quiserem pegar ou de um colega, um projeto, ou se quiserem, podem fazer para a casa de vocês, uma janela da casa de vocês. É exatamente o que eu estava pensando em fazer. Para quem não tem o projeto, pode fazer da casa, tá? Então, beleza, obrigado. Deixa eu só ver se mais alguém entrou depois que eu fiz chamada. Bárbara Del Moura não tá. Isabela Clementino.
Também não. Jéssica entrou. Joyce não. Juliana tá aí. Maria Fernanda. Não tá. Milena também não. Patrícia tá aí. Eram não. Prontinho. Pessoal, então, até quarta para os meus alunos de paisagismo e até quinta para o restante. João, tem alguma pergunta? Oi. Eu tenho. Já pode mandar no seu e-mail? Pode sim. Tá bom. Obrigado. Então, até mais.